Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica dentro do programa A Voz da Libertação. E o tema de hoje é: Deus livrou Noé pela sua justiça. O nosso texto base hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14 e o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Nessa semana nós estamos meditando em temas que nos falam sobre a justiça, ou mais propriamente dito, uma vida de justiça. Nós já aprendemos que esta justiça, ela é atribuída de Deus a nós. Essa justiça é um atributo de Deus, que nós podemos desenvolver, que nós podemos viver, e dentro disso, desfrutar de muitos benefícios de Deus, tal como temos o exemplo de Noé, que se tornou uma referência em sua geração, de maneira que quando Deus estava aplicando uma palavra de sentença ao seu povo através do profeta Ezequiel, Noé foi lembrado como um referencial de justiça. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio de vocês, mesmo eles sendo muito justos, eles livrariam somente a si mesmo, nem mesmo seus filhos ou sua família eles livrariam. É o que Deus estava dizendo através do profeta Ezequiel. Observamos dois aspectos muito importantes nisto que o profeta Ezequiel está dizendo. Primeiro, de fato Noé se tornou um exemplo de justiça, pois no livro de Gênesis capítulo 6 nós vemos que no momento em que o pecado se multiplicava e se expandia de uma forma terrível no meio da terra, onde o próprio Deus chegou a perceber que todas as imaginações do homem eram má continuamente, Gênesis 6:5, o texto chega a nos dizer que, usar a expressão que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Claro que esse arrependimento não é um arrependimento de pensar que não deveria ter feito, mas o arrependimento de novos planos quanto à existência humana. A Bíblia nos fala que Deus, sentindo o pesar no coração para com a humanidade diante daquilo que a humanidade vivia no pecado, Deus intentou permitir que o pecado do homem atribuísse sobre ele mesmo. Quando Deus diz: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, em Gênesis 6:7. Na verdade, Deus está permitindo que o pecado execute o seu próprio efeito sobre o homem. Deus está permitindo simplesmente que o pecado haja em retribuição de sua paga. Até porque nós lemos isso na palavra de Deus em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então a destruição que viria sobre aquela geração nada mais era do que o pagamento que eles estavam recebendo por aquilo que eles fizeram em andar afastados da justiça de Deus. Porém, o texto nos fala em Gênesis 6:8, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé achou graça diante de suas gerações, pois ele era, diz no versículo 9, um varão justo e reto. Noé era alguém que procurava viver a justiça de Deus, andava em retidão. Se não é alguém que ouve a voz de Deus para que ele construa aquela arca, é porque ele já tinha uma intimidade com Deus, ele já conhecia Deus. Podemos dizer por inferência, apesar de não termos detalhes ou minuciosidades sobre esse assunto, mas eu penso que não foi somente aquele momento que Noé teve um diálogo com Deus, quando Deus manda ele fazer a arca. Noé já tinha uma vida de comunhão com Deus. Noé é descendente de Enos.
aquele do qual o livro de Gênesis nos fala que a partir dele começou-se a invocar a Deus. Noé é descendente de Enoque, aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si. Noé está seguindo o exemplo dos seus pais, um exemplo de fidelidade, de justiça. E isto agradou a Deus, de maneira que ele alcançou a graça de Deus, achou graça aos olhos de Deus. Noé escolheu viver a justiça do Senhor na sua vida, mesmo num momento em que todos andavam contrários, mesmo no momento em que todas as gerações andavam debaixo da rebeldia, em oposição aos planos de Deus. Preste atenção, é muito importante a gente analisar que essa justiça, ela vem de Deus sobre nós. Somos justificados pela graça e recebemos a justiça de Deus, mas a decisão é nossa. Nós precisamos decidir viver a justiça de Deus em nossa vida. Nós precisamos decidir viver uma maneira, uma forma de vida diferente, um padrão de vida distinto do mundo onde nós vivemos, no mundo onde cada dia mais vemos a imoralidade, a falta de valores, o desrespeito à família, e tudo aquilo que é correto começa a ser desrespeitado nessa sociedade. Mas nós podemos escolher, como Noé escolheu a justiça de Deus, escolheu agradar a Deus no meio de uma geração corrompida. Outro aspecto para nós concluirmos a meditação de hoje é que a justiça de Noé, ela valia para ele mesmo. O texto nos fala que ele não salvaria nem mesmo seus filhos com sua justiça. Preste atenção, nós vemos em Gênesis que toda a família de Noé entrou na arca. Seus 3 filhos, sua esposa, suas 3 noras. Ezequiel está deixando claro que pela justiça dele, ele não salvaria outros. Mas em Gênesis nós vemos que eles entraram na arca e foram salvos. O que eu identifico em Noé, que ele não simplesmente é alguém justo, mas ele influencia com a sua justiça. E veja bem, ele alcançou, eu diria, a maior vitória que ele poderia alcançar, pois ele influenciou sua família, sua justiça influenciou seus filhos. Seus filhos também creram no mesmo Deus que ele, viveram também debaixo dessa justiça e foram salvos juntamente com Noé. Que nós possamos desfrutar desta bênção de Deus em nossa vida, viver a justiça do Senhor em nossa caminhada cristã, e que essa justiça não seja somente para nós mesmos, mas que seja também testificada, que seja também multiplicada, que as pessoas que estão à nossa volta venham identificar e também receber esta influência de justiça, que a nossa família venha receber esta influência, que os nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, vizinhos, que todos que estão à nossa volta venham receber esta influência de alguém que anda em justiça, na justiça de Deus, e que leva mais pessoas para viver este padrão perfeito de Deus em sua vida.